Senhor para todos vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês. Eu tenho que aprender a olhar pra cá, que aí eu tô olhando pra vocês. Eu tô muito feliz pela repercussão que teve o último vídeo. Em um dia eu consegui quase 200 visualizações. Muitas pessoas me procuraram, muitos relatos de pessoas também referente à mesma situação. Então, foi muito mais do que eu esperei. E aí, gente, eu senti a necessidade muito grande de fazer a segunda parte dessa situação, que foi o perdão. Como eu perdoei o meu estuprador. Fala aí. Quão difícil é estar diante da pessoa que arruinou sua vida. Quão difícil é estar diante de uma pessoa que foi pedra de tropeço para sua vida em nível alarmante. Como perdoar um homem que, mesmo depois de eu ter ganhado certa idade, dele saber que eu me converti, dele ver minha transformação, minha mudança. Como perdoar um cara que mesmo assim ainda me procura, dá sinais, demonstra interesse, fica me secando. Como perdoar um cara assim? Como perdoar alguém que eu sei que já fez e faz outras vítimas? Inclusive, uma das vítimas é alguém tão próximo, mas tão próximo de mim. Como perdoar uma pessoa assim? Como perdoar alguém que usa as mesmas táticas do passado para fazer outras vítimas? Como perdoar um homem que ainda continua tirando a pureza das crianças? Como perdoar um homem que fica molestando meninos? Como perdoar? Se não tem nenhum vestígio de mudança, de arrependimento, como perdoar? É realmente fácil, rápido, possível perdoar alguém que te feriu, te machucou, te maltratou, acabou com seus planos e que ainda continua na mesma prática? A Bíblia, ela tá cheia de passagens, ela tá cheia de histórias que tratam do perdão, tornar as pessoas livres. Às vezes até achamos que não perdoar não diminui nem aumenta na vida de ninguém. Julgamos até desnecessário. Eu não guardo raiva, eu não guardo ódio, eu não guardo remorso. Eu até falo e trato eles de boa, ajo naturalmente. Nos prendemos a essas situações, a esses discursos, nos amarramos a esta arapuca satânica e nos prendemos. E carregamos fardos desnecessários por toda uma vida. Afinal, não guardo ódio, mas não confio em mais ninguém. Não guardo remorso, mas é só alguém tocar na ferida que damos lugar ao diabo e vomitamos palavras de maldade sobre as pessoas. Fala aí! Davi, quando ele esteve mergulhado nas dores que o pecado, a desobediência o trouxe, ele achou que o silêncio bastava. Deixa eu aqui me remoendo de acordo com as minhas práticas. O silêncio vai resolver todo o ninho de Satanás, a morte de Urias e a consumação do adultério. Até vir o profeta para o confrontar. O choro, o confessar, o se rasgar diante de Deus qualificaram Davi a entrar dentro do perdão. Perdão esse que não só foi apenas de Deus para com ele, foi o perdão dele para si mesmo. E a partir daí, sua vida mudar e entrar em uma dimensão totalmente de acordo ao coração de Deus. O problema é que a gente demora muito tempo para entender que o perdão foi dado para todos, independente dos seus erros e pecados. Foi dado perdão para os assassinos, para os homossexuais, para os glutões, para os macumbeiros, idólatras. No último suspiro do Senhor naquela cruz, foi o céu dizendo: vocês estão todos perdoados. E nós temos que trabalhar em cima disso. Se todos foram perdoados por Deus, todos que foram perdoados agora tem que perdoar a todos. Reporta dizer para vocês a parábola daquele em que o seu Senhor perdoou as dívidas dele. Quando ele sai daquele ambiente, ele encontra um credor, leva o credor a pagar aquilo que deve a ele, sem misericórdia, e que depois disso, os servos desse Senhor que tinha perdoado ele antes, conta para seu Senhor e novamente ele vem para a presença e a determinação é que ele pague tudo quanto devia.
Porque o perdão que eu ganho é o mesmo perdão que eu tenho que dar para as outras pessoas. O perdão que eu recebi do mestre é o mesmo perdão que eu tenho que dar para o meu irmão que me fez o mal. É sempre uma continuação do amor de Deus. Aleluias. Por refletir assim, a pergunta que veio até mim, o confronto que veio até mim em espírito foi: se Deus já perdoou, quem sou eu para não perdoar? Quem é Uziel para não perdoar o estuprador que acabou com sua vida? Quem é Uziel? Fala, ei! Eu tenho que perdoar o homem que durante 7 anos, em vezes consecutivas, me molestou. Tenho que perdoar o homem que me jogou na cama do Satanás, com outras situações, com coisas tão depravadas que se fosse contar aqui para as pessoas ficavam tudo pasma e até me recriminariam. Vamos perdoar. Vamos para o processo. Um processo que a primeira coisa que me fez entender foi: devo perdoá-lo, independente se ele continua, se ele se arrependeu, se não arrependeu. É independente. Eu tenho que perdoar, porque o problema é entre eu e ele. Eu não posso tomar a dor dos outros, é eu e ele. Para resolver nossas pendências aqui, vambora. E por que eu tenho que perdoar, então, independente se ele tá ou não? Por uma simples coisa: eu ser feliz, eu ter paz, eu viver. O Espírito de Deus, esses últimos dias, tem me amadurecido para entender que tudo de bom que eu faço para os outros não são para os outros, eles recebem, mas é para mim. Tudo que eu plantar de bom no mundo, nas pessoas, é para mim. Perdoando os meus inimigos, amando os meus inimigos, eu estou recebendo graça e benevolência da parte de Deus. Eu vou receber misericórdia quando eu também errar com as pessoas. O próprio Espírito chegará nessa pessoa que eu machuquei e falar: perdoa o meu céu, porque eu plantei e agora eu vou colher. O Espírito testifica em mim que, agindo assim, a Bíblia me testifica também assim, porque às vezes a gente esquece a palavra, então o Espírito está ali para nos lembrar. Agindo assim, você vai se parecer com Jesus. E começar o povo a lascar a língua lá no fundo e tá atrapalhando meu vídeo. Entendi que eu também sofro pelos meus perseguidores. Eu também sofro por quem me faz calúnia. Eu também sofro por as pessoas que me fizeram mal. Por que eu tenho que sofrer? Porque eu também tenho que alcançar essas pessoas. Porque elas estão vivendo na ignorância. E quem sou eu para apedrejar essas pessoas que estão na ignorância? Eu também já fui ignorante. Eu tenho que alcançar também essas pessoas. E nada melhor que você alcançar perdoando. Poxa, mas foi eu que te feri. Foi eu que te estrupei. Foi eu que acabei com sua vida durante anos. Foi eu. Você está me perdoando? Não interessa, não me interessa quem foi que te machucou, quem foi que te feriu, quem foi. Não interessa, o interessa agora é que você é uma pessoa revisitada, visitada e revisitada pelo Espírito, e que agora você precisa exalar amor. Lembre-se que foi de graça que na cruz padeceu o Cordeiro, que foi de graça que o Cordeiro foi amolestado, que foi de graça que ele morreu e ressuscitou para hoje darmos vidas e perdão. Você e eu precisamos perdoar porque nós precisamos crescer, perdoarmos para arrancar todos os fardos de Satanás sobre nossas vidas, para não ficarmos doentes, com depressão, perdoarmos para alcançarmos a bondade de Deus cada vez mais, de sermos retribuídos pelo seu amor e bondade. Perdoarmos para irmos para o céu e levarmos todas as pessoas que Deus colocar nos nossos corações para ganharmos. Lembre-se, gente, todo perdão, ele parte para nos beneficiar. E eu tive que primeiramente perdoar a mim mesmo, para depois exalar o perdão para o meu estuprador. Hoje eu trato ele normal, claro, limitando por conta dessa questão dele ainda buscar-me, dele ainda me secar. E a gente precisa entender que o que fecha esse vídeo é: o perdão é para você ser livre. Deus não fez seus filhos para viverem em extrema miséria e em extrema escravidão. Você tem asas espirituais. Voe, não deixe que nada te prenda. Há de nós se não fosse o perdão do Pai, para dar seu único filho para morrer por um bando de pessoas que mereciam a morte. Perdoa a todas as pessoas que te fez mal. E vamos subir para o céu, porque o Rei está voltando. E não permita que nada dessas coisas te prendam aqui, tá? Deus abençoe a vida de vocês. Seja livre para a glória de Deus.